Fala, turma! Esse é o nosso Papo de Portaria e hoje eu tô aqui com um cara diferenciado. Luciano Macedo, CEO do Ceros Bank, uma das maiores instituições financeiras para condomínio no Brasil. A gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história do Luciano e do Ceros Bank, como esses caminhos se cruzaram. E aí a gente vai trazer para vocês tudo o que o Ceros também tem de novidade para o mercado aqui de Curitiba. Luciano, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela tua presença, viu? Meu amigo, é sempre um prazer e uma honra, né? Sempre quando eu venho em Curitiba, se a gente não sentar para tomar um café, bater um papo e falar de negócios, é como se eu não tivesse vindo em Curitiba. E tomar uma cervejinha também, né, meu amigo? Então Pelo amor já, de Deus, né? também, né? Às vezes, né? Quando possível, Quando né? Que é tão possível. corrido, né, cara? E assim, é sempre muito bom estar aqui em Curitiba, a gente visita os parceiros, os amigos do mercado, a gente conversa muito, bate muito papo sobre condomínio, que é o que a gente vive há mais de 20 anos e é isso aí. DNA de condomínio na veia total, né? Total, desde 2004, né? Já vai fazer 20 anos aí, né? Que eu tô vivendo e respirando condomínios. Daqui a pouco a gente vai entrar na tua história, porque você sabe que eu sou um cara que eu gosto muito da tua história, eu te admiro como profissional, como pessoa. São Paulino, né? Então, assim, já tem identificação, né? Bacana, E a bacana. gente vai entrar na tua história também, mas eu acho que a história do Ceros, que tá chegando agora em Curitiba, a gente tem que evidenciar lá. Falar do Ceros, falar um pouco do que é o Ceros, né? Que é uma das maiores instituições financeiras para condomínio a nível Brasil. E a gente quer conhecer um pouquinho do Ceros, cara. Como é? O que é o Ceros? Conta aí pra gente. Cara, o Ceros ele surgiu na pandemia, né? Foi bem interessante porque quando todo mundo ali fechou as portas das empresas e correu pro home office, e a gente numa reunião virtual viu a necessidade de ter uma fintech com uma pegada mais digital e daí surgiu o Ceros Bank. E de lá para cá a gente vem inovando bastante o mercado e vem se expandindo bastante. Ele surgiu em 2020, 2020 né? na pandemia, Na né? pandemia, que foi aonde a gente conseguiu sentir mais ainda a necessidade dos condomínios, foi aonde o morador passou a enxergar com mais cuidado aquele prestador de serviço que muitas vezes não era enxergado, o porteiro, o zelador, passou a valorizar mais as administradoras. Eu venho do segmento de administração condominial, então assim a pandemia ela evidenciou mais ainda a necessidade De bons dos parceiros dentro do bons condomínio. prestadores de serviço dentro de um condomínio. E aí o Ceros surgiu em um nicho aí que estava bem carente do mercado. Mas tá, vamos lá. Ceros, eu falei que é uma das maiores instituições financeiras para condomínio a nível Brasil. Mas o que ele faz especificamente? Qual é o serviço do Ceros, o produto do Ceros? O que ele oferece para os condomínios? Vamos Explica lá. aí. Hoje a gente tem no nosso core business principal, a gente tem dois produtos, que é o empréstimo para condomínio e a gente também tem um produto de antecipação de recebíveis que é conhecido como receita garantida. Esses são os dois produtos principais, né? O empréstimo a gente viu e na minha história dentro de administradora de condomínio, a gente sempre sentiu essa necessidade do síndico de captar recursos em bancos tradicionais. Então, o síndico não conseguia fazer captação para uma reforma de fachada de um valor em um banco tradicional. Então a gente viu essa necessidade e no intuito de levar essa solução de crédito para o mercado, a gente criou esse produto de empréstimo para condomínio também, através de Ceros, e a gente começou também lá com um produto de receita garantida, que também era uma necessidade e na pandemia se evidenciou mais ainda, né? Pelas crises Pelas financeiras, né? crises, pelo volume de inadimplência. Então, a gente hoje tem esses dois produtos e a gente também tem um leque de produtos que está dentro do nosso map aí para a gente tirar nesse segundo semestre. No ano de 2025 vai vir muita novidade, né? Um spoiler que eu posso antecipar é que a gente vai estar com o Ceros Pay sendo lançado em breve. Ceros Pay, que vai ser folha de pagamento. Ceros Pay é folha de pagamento, conta PJ para condomínio, que os condomínios hoje também têm uma dificuldade muito grande em abrir conta, né? Ainda Em vão para os bancos bancos tradicionais. convencionais, né? Os bancos convencionais, eles geralmente não Não têm olham para muito condomínio. interesse em condomínio, né? Já o Ceros, ele tem esse interesse, ele quer levar soluções financeiras, então a gente já vai também estar agregando aí mais dois produtos. Já estou dando um spoiler aqui do Ceros Pay, né? Que vai ser conta para funcionários do condomínio,
conta para empresas que prestam serviço para condomínios e todos os outros segmentos, com soluções de crédito específico para esse público. E a conta também para o condomínio, que aí reforça mais ainda a análise de crédito, que é um produto onde o time de resposta é muito rápido, o contrato assinado em 7 dias, o crédito está liberado. Digitalmente, tudo. Tudo digitalmente, então a gente tem uma equipe bem forte aí atuando para De tecnologia, um time comercial, um time de sucesso do cliente que atende aí esses 2 produtos hoje. Em breve a gente está lançando o Ceros Pay aí com esse outro produto para condomínio. Hoje, então, os teus 2 produtos principais é a Receita Garantida, que basicamente ela é o dinheiro da totalidade das taxas condominiais, lá que o síndico precisa receber para pagar as contas do condomínio. Exatamente. É isso, né? Assim, falando de uma forma mais falando de uma simples, forma mais didática, né? Isso. De uma forma mais didática, a Receita Garantida, ela é um produto que ela traz previsibilidade para o síndico, né? Ele é um produto que, a priori, no início, os condomínios que possuíam grandes inadimplências tinham interesse, mas hoje em dia ele é um produto que ele atende qualquer tipo de condomínio, do condomínio que tem uma inadimplência baixa a um condomínio que tem uma inadimplência crônica. Isso porque o meu percentual ele é calculado de acordo com a inadimplência. Então, um condomínio que tem uma inadimplência baixa, eu vou cobrar um percentual baixo para garantir. E com isso, o síndico ele vai ter uma previsibilidade no recebimento, ele vai conseguir trabalhar com tranquilidade, ele não vai se preocupar com inadimplência, ele não vai ter aquela chateação de ter um condômino ali, que às vezes é o vizinho do síndico, que está no final de semana ali no deck, que está com inadimplência, ele não vai ter aquele transtorno do condômino precisar negociar ou coisa do tipo. Então, assim, o condomínio tem que se expor, né? A garantia, ela traz uma série de benefícios para o condomínio, e isso hoje ele consegue embutir dentro de uma previsão orçamentária e acaba que entra no orçamento essa taxa e o síndico vai se preocupar com outras demandas, quer cuidar dos moradores, quer cuidar das manutenções do prédio, sem estar se preocupando com essa questão Com a falta financeira. do dinheiro para pagar a conta de luz, por exemplo. Exatamente. E o outro produto de empréstimo que a gente fala é uma solução de crédito prática, sem burocracia, que aí muitas vezes o síndico que busca esse crédito no mercado... Num banco convencional não vai ter. Não consegue. E por que o síndico geralmente procura essa solução de crédito? Geralmente ele precisa fazer uma reforma de fachada. Eu vou te dar um exemplo aqui, que é a maior demanda que a gente tem. Então, quando ele quer fazer um retrofit, né, geralmente ele faz um orçamento lá, custou 500 mil para dar uma modernizada lá na fachada. Então ele vai fazer uma taxa extra, né? Essa taxa extra vai levar 24, 36 meses para fazer aquela arrecadação. Então ele contrata os Ceros, ele faz uma cotação, a gente tem taxas bastante boas em relação ao mercado, e com isso ele consegue antecipar aquele valor que ele iria arrecadar em 36 meses, em 24 meses, para o valor presente, fazendo com que ele consiga ter um poder de barganha maior na hora de negociar, porque ele tem o dinheiro. Então ele vai pagar a obra praticamente que à vista, e o Ceros ele vai, ao longo do tempo, garantindo, recebendo a taxa extra, para poder honrar com o pagamento da parcela, e agrada o condomínio, agrada o fornecedor que vai ter a garantia do recebimento, e a gente vai lá e leva essa solução para ele. Cara, então assim, o cara quer fazer a obra, não precisa se preocupar, porque o Ceros tem de uma maneira fácil, como uma análise de crédito para liberar esse dinheiro para o condomínio. Eu costumo dizer lá para o time comercial que a gente veio para facilitar a vida do síndico. Top. Então, quando o síndico está com algum problema ou alguma dificuldade que envolve finanças, procura o Ceros. Eu vou auxiliar ele numa previsão orçamentária, eu vou participar de uma assembleia com ele, eu vou levar e identificar qual a solução que ele precisa. É uma garantia recorrente, que é a cessão de crédito dentro da Receita Garantida, Perfeito. Que traz comodidade, previsibilidade. É um empréstimo pontual para atender uma necessidade, seja para um projeto de individualização de água, de gás, seja para uma modernização na fachada, seja para investir em placas de energia solar para uma redução de custo, seja para modernizar a portaria. Hoje está muito na moda. Rescisão de funcionários também. O síndico hoje ele quer substituir, de repente, uma mão de obra orgânica ou uma terceirizada, porque o condomínio às vezes tem poucas unidades e está muito pesado aquele orçamento. Então ele precisa demitir aqueles funcionários para poder fazer essa modernização na portaria remota, e aí a gente entra com a solução de empréstimo para poder viabilizar esse projeto. Então são diversas frentes aí, a gente surgiu para atender toda e qualquer necessidade do síndico. Luciano, e as suas taxas também são personalizadas, né? De acordo com cada necessidade, de acordo com cada demanda que surge para você, né? Exatamente. Competitivas, né? Quando surge a demanda do cliente, o time comercial ele cai em campo, né? E aí ele faz toda uma análise da necessidade do síndico. Às vezes tem
situações que o síndico nem tem aquela necessidade de fazer o empréstimo. Às vezes é um ajuste na conta que com o produto de receita garantida a gente consegue adequar a realidade dele e com um intervalo curto de tempo ele consegue modernizar uma portaria. Entendi. Às vezes não, às vezes ele precisa de empréstimo. Então, o intuito é levar e agregar valor ao prédio, né? Até porque a gente entende que o papel do síndico não é necessariamente estar se preocupando com a arrecadação. O papel do síndico é cuidar das pessoas e cuidar do bem mais precioso que as pessoas têm, que é o seu patrimônio. Sim. E a gente entende que uma boa gestão, ela faz isso, e um condomínio sem problema financeiro facilita nessa valorização do patrimônio. Eu acho que isso deve ser um dos propósitos de vida dos Ceros, né? Que é realmente cuidar do patrimônio das pessoas, do lar das pessoas, né? Cara, tu falou um negócio interessante sobre propósito. Eu falo muito isso com o meu time lá, né? Hoje a gente tem uma equipe de 120 colaboradores. E todo mundo que entra na empresa eu converso muito sobre propósito. Eu mostro qual a visão, né? Geralmente eu estipulo uma meta aí periódica, né? Então a minha visão ela já está estabelecida até 2030. Então o time sabe qual a direção e onde a gente quer chegar. E dentro disso, a gente tem uma missão que a gente também estabeleceu, e isso daí está lá estampado na tela. Quando o cliente visita a nossa sede, o cliente acha super bacana, porque isso está visível para todo mundo ver. É o DNA, né? Um dos pilares da nossa missão é a valorização do patrimônio. Bacana. Então, por que o Ceros existe? Ele tem um propósito que está estabelecido numa visão, né? A gente tem uma meta a alcançar e ele tem uma missão ali, que dentro dessa missão, um dos pilares é a valorização do patrimônio, porque a gente entende que isso vai trazer um bem comum, uma melhor convivência para quem convive e mora em condomínio. Cara, e assim, vocês estão já com atuação nacional. Chegaram agora em Curitiba, acho que início do ano, né? O final do ano passado. Eu brinco lá lá no Ceros hoje. A gente tem alguns acionistas e na reunião eu sou sempre o mais conservador, né? E a gente vinha brincando ali no carro, você falou, pô, Luciano, tu é o financeiro mais comercial que eu conheço. Exatamente. Então, assim, eu sou bem conservador e, assim, nesse nível de conservadorismo, hoje a gente já está em 12 estados. 12 estados. Né? Você imagina se ele não fosse conservador? O cara tava já nos Estados Unidos. Isso. Hoje a gente tem cliente em 12 estados, inclusive em Curitiba a gente passou a atuar esse ano. Né? A gente hoje já tem cerca de 60 condomínios aqui em Curitiba. Baita né? crescimento. E a gente entende que aqui é um mercado bem maduro, né? E a gente entende também que é uma economia que vem crescendo muito, muitas obras sendo entregues. Estava no hotel hoje de manhã, eu olhei na fachada, eu contei 7 obras no entorno do hotel, aqui pertinho do Batel, ali no Quality. Então eu visualizei várias obras caminhando e eu imagino daqui a 20 anos eles vão estar precisando de um dinheiro para reformar essa fachada. Com certeza. E o Ceros, ele existe para isso. Sim. Né? Então, dentro desse propósito que eu converso muito com o meu time, tá essa preocupação com a valorização do patrimônio, com a convivência, com o bem-estar do morador. E vocês estão numa pegada muito de crescimento, mas como você disse, um crescimento muito bem estruturado. Você já está com as tuas metas aí, com os teus valores estabelecidos, já enxerga até 2030. Tecnologia é fundamental no teu processo? Tecnologia ela é fundamental. Você tem time A gente próprio tem disso? uma equipe própria de tecnologia, né? Eu tenho o nosso CTO, a gente tem uma equipe de 7 programadores. Então, o meu sistema hoje ele é próprio, ele é personalizado, porque eu entendo que esse produto financeiro ele é algo muito específico, então não existe um software direcionado para esse tipo de serviço. Então, a gente viu essa necessidade de desenvolver e tem dado muito certo. E tecnologia ela é um braço dessa estrutura, porque como a gente trata o nosso principal produto, ele é o dinheiro, Sim. mas está totalmente atrelado à vida, às pessoas que estão envolvidas dentro desse propósito, a gente procurou também fazer uma estrutura bem segura em relação a isso. Então, para você ter ideia, hoje a gente é a única garantidora a nível Brasil que possui um fundo de investimento. Muito né? bom. Então, existe um fundo de investimentos sérios, porque o que acontece? Tradicionalmente falando, existem muitas garantidoras que muitas vezes as pessoas não entendem daqueles números, mas estão fazendo muitas vezes para não perder aquele cliente daquela carteira. Uma onda de E mercado. isso eu considero ser muito arriscado, porque muitas vezes o lastro pode ser que uma hora dê algum problema, mas enfim. Então, eu oriento sempre que os clientes procurem analisar quem está sendo contratado para garantir, né, o condomínio, quem está gerando esses meus títulos, quem está com toda essa estrutura financeira sendo gerada. Hoje, eu estou com 40 milhões mês em recorrência. De receita garantida. De receita garantida. Então, mensalmente eu garanto 40 milhões, a minha projeção até 2030 é de estar com a recorrência de 250 milhões, né?
E Mensal, né? Mensal. Então, assim, Então hoje você já É uma- faz garantia de meio bi. meio bi. Meio bi Meio anual. bi, um Meio pouco bi mais de anual. meio bi. Meio É, bi ano, meio bi aproximadamente meio ano. bi ano, né? E a gente está com as metas bem ousadas. O comercial está em campo, porém sem tirar o pé no chão, porque a gente entende a seriedade da coisa, né? Hoje eu tô com aproximadamente 600 condomínios, né? Quase 100 mil famílias, Dividida aí no tô Brasil, espalhado né? pelo Brasil. Então, Você já tem atuação em Minas, a gente tem cliente em Minas, a gente tem cliente Salvador muito forte, né? Salvador, Espírito Santo, Paraíba. Iniciamos agora a operação em Brasília, em Goiás, no falou Ceará, Recife, em Manaus. né? A gente está iniciando no segundo semestre em Recife. A previsão de iniciar em São Paulo em 2025. Então, assim, a gente está com uma pegada em Santa Catarina, a gente já tem alguns clientes também. Bacana. Então, a gente está com uma pegada bem, bem bacana e sem deixar de ser conservador por entender a seriedade da coisa, porque eu estou tratando de dinheiro, eu estou tratando do patrimônio das pessoas ali envolvidas. E hoje, sabe o que eu vejo? Assim, muitas reclamações. As reclamações que eu vejo de garantidora de condomínio do mercado em geral, e eu acho que as garantidoras acabam pecando um pouquinho por não olhar para isso. Muita gente fala assim, poxa, o cara tá devendo, ele tá tentando fazer um acordo e ele não consegue, as garantidoras ali não... O Ceros é diferenciado nisso, né, cara? Porque ele tem todo já um processo para tratar a inadimplência do morador, Isso. né? A gente hoje tem uma estrutura de cobrança própria, né? Não terceiriza, né? De vocês mesmos. Eu tenho alguns parceiros, né? Sim. Dependendo da região, a gente tem alguns parceiros aqui. Parceiros locais, né? Parceiros locais, né? Que às vezes o parceiro local é importante essa situação. Entende a cultura, aqui né? em Curitiba, por exemplo, eu tenho um parceiro local, porque ele entende a cultura. Aham. Então não adianta eu vir lá de Fortaleza e querer entender a cultura, porque o meu parceiro local ele entende melhor do que eu. Então a gente se preocupa com isso daí também. Né? Então, a gente sempre pede para os parceiros e para a equipe própria procurar fazer uma cobrança humanizada. Isso é muito top. Porque a gente entende que muitas vezes aquela pessoa está inadimplente naquele momento não por uma opção, mas por uma questão de necessidade. Então, a gente sempre procura flexibilizar muito bem a negociação, a gente é bem flexível no que diz respeito aos... Quando a gente percebe que a inadimplência ela é por uma situação pontual, né? Não é algo proposital, que também tem aqueles condôminos que não estão nem aí. Sim. E aí, enfim, aí Aí o tem jurídico trata, um processo. aí o trato é diferente. Mas quando é aquele inadimplente que é pontual... Que está tentando negociar, mostrando a boa fé dele. A ordem lá é flexibilizar o máximo possível. Porque a gente entende que a gente precisa ajudar ele a recuperar aquela dignidade. Então, a pessoa que está negativada, que tem o seu nome... muitas vezes protestado lá no SPC, que existe um processo de ação de cobrança, ninguém quer isso. Sim. E a gente sabe e se preocupa com isso. Então a gente só caminha para isso em último caso. Olha, eu vou falar assim, eu vejo o Ceros Bank em atuação em vários condomínios que nós estamos também atuando, e o que eu mais vejo de elogio do Ceros Bank é que eles são muito tecnológicos, então o morador... Né, consegue pela palma da mão ali acessar, entender quais são as despesas dele e tudo mais em relação ao condomínio. Acho isso muito bom, é muito rápido, prático. E eu vejo que vocês estão evoluindo cada vez mais com inteligência artificial. Vocês estão muito... Hoje o condômino ele consegue tirar o boleto dele lá direto no WhatsApp, ele digita lá o CPF lá, com 10 dias de antecedência o boleto dele já está gerado, ele consegue tirar pelo aplicativo, ele consegue tirar pelo site, ele recebe por e-mail. Alguns clientes ainda pedem o boleto impresso, mas é uma tendência de acabar. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que quem ainda está com o boleto impresso, às vezes a pessoa fica até um pouco constrangida. Poxa, eu ainda estou na época do papel. Né? Então eu acho que é uma tendência a acabar, não só por uma questão dos próprios condomínios não querer mais papel impresso, porque isso acaba gerando um custo para eles, mas por uma questão mesmo de preservação. Sim, a cada 10 mil boletos impressos é uma árvore derrubada. Né? Então, assim... É uma questão de sustentabilidade que a gente também se preocupa e a gente futuro, né? E devagar a gente vai tratando isso com o cliente, vai conscientizando. Então, tem alguns poucos clientes que ainda exigem o boleto impresso, mas a grande maioria hoje é todo digital. Mas está acabando, né? E aí eu vejo também muito esse elogio para vocês, assim, da abordagem de vocês em relação à inadimplência do morador. Eu já vi alguns casos comentando assim, falando assim, aqui a gente não troca os Ceros porque os Ceros, além de garantir, fazer tudo de forma muito correta, muito rápido e fácil, ele diz que quando vocês têm a inadimplência, vocês sabem a maneira de tratar isso, vem totalmente de encontro com o que você falou. Isso, existe toda uma régua de cobrança que é feita antes de encaminhar para o jurídico. Então é feito todas as tratativas de acordo, de parcelamento. A gente procura
resolver o problema e a solução. Do condomínio com produto de garantia, Sim. com as opções de crédito para o condomínio, do condômino, do funcionário. Então, assim, é um leque de produtos e serviços que a gente procura abraçar dentro do ecossistema condominial para atender a todos. Vocês estão do lado do cliente, né? Eu acho que o mais importante é entender o cliente e Sim. colaborar com Eu soluções. Eu criei esse ano um setor de sucesso do cliente, né? Aí, ó. Então tem o Roger lá, que é nosso gerente de sucesso do cliente. Aproveitando aí, mandar um abraço para todo o time, para Sara, Sarinha, top, todo o né? time, Todo o né? time comercial, todo o time de back-office, né? A Shelley lá, que é Jurídico, nossa né? gerente, o jurídico, o doutor Matheus. Tem todo o time, né? E a gente vai, Igor, nessa pegada, e eu falo muito lá pro time, falo pro pessoal de recursos humanos. Eu tenho uma menina que é sensacional na minha área de RH, Que é? a Natália. A Nath, conheço. Um abraço pra A Nath. Natália é uma pessoa sensacional, ela é muito humana, então ela consegue, e juntamente com o Roger, que é a parte do sucesso do cliente, eles conseguem ter uma sinergia. Eu digo que a Nath é o sucesso do cliente interno e o Roger é o sucesso do cliente externo. E o Roger, ele tá lá quase que full time, 24 horas por dia. Eu tenho um grupo de WhatsApp com cada síndico. Né? Então, geralmente, os moldes tradicionais, o pessoal não quer nem criar grupo. Então, eu tenho um grupo com o meu time de back-office, o meu gerente de sucesso do cliente, a pessoa do comercial que o atendeu e o síndico. E o conselho, caso o conselho queira fazer parte. Muito legal. Isso para ter um time de resposta mais rápido, porque a gente sabe que problema também acontece. Normal. Mas o importante é o time de resposta para resolução. Então, a gente se preocupa muito com isso. Nosso NPS agora, ele foi bem avaliado, né? Então, Os colaboradores. isso. E, não, o nosso E o externo NPS, também. o nosso NPS interno, e assim como a avaliação por parte dos clientes, ficou na casa do muito bom, e isso engrandece e faz com que a gente procure também melhorar. Né? Então, assim, a gente não se acomoda nunca e a gente sabe que a gente está indo no caminho certo. Bom, então, diferenciais dos Ceros a gente tem de monte aí, mas se a gente for elencar os três principais, é o que? É esse atendimento rápido, fácil? Hoje tecnologia. uma cobrança humanizada, né? Um atendimento rápido e fácil Tecnologia? e uma flexibilização na hora de negociar, envolvendo toda essa área de tecnologia que a gente tem. Eu quero até o final do ano estar lançando um produto onde o condômino no final de semana vai estar na casa dele e não vai ter o constrangimento de ter que estar falando com o atendente. Eu quero que ele negocie diretamente com a ferramenta de aplicativo, onde ele vai lançar a proposta de acordo dele. Ele vai fazer simulações? Exatamente. E aí a gente vai dar o aceite lá na proposta ou não. Então eu quero lançar até o final do ano essa ferramenta onde ele consiga ele mesmo fazer a negociação direta da dívida dele. Então ele está aqui no domingo na casa dele. Preocupado, deixa eu né? falar com os Ceros aqui, eu tô com 5 boletos aí em aberto, deixa eu ver aqui se eu consigo resolver, deixa eu mandar uma proposta. Então eu quero que no domingo ele consiga fazer isso. Entendi. Sem estar falando com o atendente aqui, recebendo ligação, eu quero que ele consiga fazer isso através do aplicativo. Então ele sobe uma proposta de acordo, o acordo é aceite, ele já recebe o boleto na hora. Eu quero chegar a esse nível e até o final do ano a gente vai conseguir. Porque eu acho que isso vai fazer a diferença. Cara, parabéns, assim, ó, porque essa visão a gente não costuma ver em muitas empresas, e eu acho que esse profissionalismo para o mercado de condomínio, eu tenho certeza, é o que o nosso público precisa, né? Porque hoje o mercado de condomínio está crescendo muito. Demais. E a gente vê grandes marcas aí investindo no mercado condominial, e vocês, com certeza, é uma das marcas que se destacam a nível Brasil. Agora, se eu fosse destacar os 2 pontos principais do Ceros hoje, eu acho que é o tratamento humano com o condômino, com o síndico e com os nossos colaboradores internos, que eu acho que o meu cliente interno, É importantíssimo, eu né? acho que são as pessoas que eu mais valorizo, assim como o meu cliente externo, que é o síndico e os condôminos. Então, o meu time hoje ele é super valorizado, a gente se preocupa com esse time. E o outro pilar muito forte que eu considero é a segurança financeira que o Ceros traz. Isso, velho. Hoje eu tenho Bom uma mencionar. estrutura financeira com fundo de investimento que está aberta ao público, né? É uma informação pública. Eu tenho a nossa securitizadora que realiza o contrato e faz a cessão de crédito. Eu tenho a IP, que é a instituição de pagamento, que é plugada com o banco custodiante parceiro, onde eu faço conta salário, onde eu faço conta para condomínio. Então, essa minha estrutura financeira, ela é bem robusta e isso passa segurança e credibilidade. Então, sempre que um cliente, um síndico tiver essa necessidade, procure saber antes de contratar uma empresa se é só taxa, preço que eu estou querendo ou se eu quero, acima de tudo, tranquilidade e segurança. Perfeito, cara. Bom, a gente falou aí dos Ceros para o mercado, né? A gente tá colocando Ceros. O Ceros já está inserido em Curitiba, que a gente falou. Já é uma realidade. Já né? é uma realidade, né? Apesar do curto
tempo, né? Porque Por vocês tempo, chegaram né? em dezembro. Isso, começamos em 2020, né? Ali em março, né? Que foi na pandemia, Em março né? a gente teve o projeto, em dezembro a gente começou a pilotar, e de lá pra cá ele vem acontecendo e tá bem bacana esse trabalho. E eu acho que o teu crescimento se atribui muito de todos esses diferenciais que vocês estão colocando e vem colocando ao longo do tempo que o Ceros existe, né? Acho que é uma caminhada de empreendedorismo muito bacana. Quando que o caminho do Luciano Magalhães, que é um cara que trabalha há 20 anos, o Ceros é de 2020. Isso. E o Luciano Magalhães trabalha há 20 anos com condomínio. De condomínio. 2004, né? 20 2004, anos aí. Cara, quando que esses caminhos se cruzaram? Conta um pouquinho da sua história cruzando com a do Ceros pra gente entender que esse casamento foi perfeito e tá dando muitos frutos, né? Então eu quero entender um pouquinho dessa tua história também pra cruzar, pra gente ter essa linha do tempo. Cara, em 2004, né, eu tive a oportunidade de vivenciar, ainda lá como jovem aprendiz, esse universo condominial. E aí de lá pra cá, eu como jovem aprendiz, eu entrei em uma empresa na época de terceirização de mão de obra e quis o destino que 12 anos depois eu caísse em uma administradora como sócio. Então, nessa minha trajetória no universo condominial, eu passei por diversas áreas, desde a área de departamento pessoal, operacional, financeiro, controladoria, né? A minha formação hoje ela é em finanças, eu tenho formação em contabilidade, tenho especialização em direito empresarial. Então eu fui me capacitando ao longo do tempo, passando por todos os setores da empresa. E em 2016 eu comecei efetivamente ali trabalhando com a administração de condomínio e aí eu pude entender melhor como é que funciona toda essa parte de back-office, de prestação de contas, entender um pouco mais de assembleia. Então eu vivi condomínio já desde 2004. Em 2016 eu realmente fiz uma imersão no universo de administração de condomínio, que foi o que me gerou know-how, para eu poder hoje estar à frente do Ceros. E em 2020, quando a gente lançou o Ceros e o produto de receita garantida, que foi lançado, na verdade, um pouco antes, ainda na administradora, sendo que a gente entendeu que para escalar não Tinha que poderia. separar. Então foi quando eu vendia minhas cotas na administradora e a gente, dentro de um grupo de acionistas, a gente lançou o Ceros e aí eu passei a tocar esse negócio e de lá para cá vem dando muito certo. E me diga aí, cara, você falou pra mim que tem, então, né? Foi uma trajetória toda construída e você já tem os próximos 6 anos na sua cabeça, né? Tá Você projetado. Eu projetado. eu costumo projetar. O meu projeto na administradora foi de 7 anos. Então, criei uma meta própria. Essa meta eu consegui alcançar, que foi dobrar o tamanho da administradora, foi entregar um NPS satisfatório, foi levar um nível de qualidade para os clientes. Então, juntamente com o time, eu não. O time, eu costumo dizer que sozinho ninguém faz nada. Então, eu, juntamente com todo um time, mandar até um abraço para a doutora Luciana, que era minha parceira lá no dia a dia. Luciana Lima. Luciana Lima era minha parceira lá no dia a dia na administradora. E isso fez com que a gente conseguisse trazer e entender um pouco dessa necessidade, das dores que o síndico tem, das dores do morador. Em 2020 ficou muito mais estampado a questão da inadimplência, a questão da dificuldade, daquela insegurança financeira. Então, isso foi bacana porque quando eu fiz essa virada para realmente me dedicar e focar no Ceros, que apesar da gente lançar em 2020, já tinha toda uma base, né? Mas assim, efetivamente a minha dedicação 100% exclusiva para o Ceros começou há pouco mais de um ano atrás. Dedicação exclusiva, porque eu Focado, ainda né? estava cuidando de outros negócios, focando em outras coisas. E vem dando certo, né? Vem dando certo E a gente pode dizer que em 2030, quais serão os números do Ceros, de acordo com a tua projeção? minha projeção. Hoje eu tive uma reunião agora de manhã com nossos parceiros aqui do Fundo de Investimento aqui em Curitiba, né? Dar um abraço aí para o Edberto, da Emera. A minha meta até 2030, eu sou muito pé no chão, né? Até 2030 eu quero estar com 3.500 condomínios. Perfeito. Né, dentro da minha carteira, que eu entendo que é um crescimento onde eu consigo manter a qualidade. Né? Eu quero ter uma garantia de 250 milhões mês em recorrência, né? E quero estar pilotando também de empréstimo 250 milhões mês. Top. Né? E para isso a gente viu essa necessidade de estruturar um fundo para eu realmente conseguir ter todo esse suporte financeiro para a gente conseguir fazer. Então, até 2030, eu quero estar nos lares de 450 mil famílias, É muita coisa. 3.500 condomínios, Muita uma coisa. recorrência de 250 milhões em taxa,
emprestando dinheiro para quem tiver com necessidade, obviamente seguindo todo um rito de aprovação em assembleia, porque tem alguns cuidados que a gente precisa ter. Juridicamente, né? Nesse produto a gente tem que ter alguns cuidados, Igor, que, por exemplo, uma taxa de condomínio que eu estou fazendo a garantia, ela precisa ser aprovada em assembleia. Aham. Essa assembleia, para ser convocada, tem todo um rito, ela precisa ser convocada Tem com que ser 10 dias. validada, né? Tem que ser validado, o condomínio tem que estar com a convenção dele ok, os imóveis precisam estar individualizados, então não adianta só ter o fã de entender de condomínio e simplesmente fazer, você tem que ter uma série de cuidados, né, no que diz respeito a toda a prática jurídica, para você daí sim se preocupar com o operacional, com o atendimento ao cliente, com a tecnologia e ter essa segurança jurídica e financeira dá muita transparência e credibilidade para o negócio. E para Curitiba, como é que tá? Aí vamos chegar no final do ano, vai aumentar a carteira? Cara, Enfim, assim, cara, para quais Curitiba... são os planos aí para Curitiba, Paraná, Santa Catarina? Enfim. Para a região sul, Paraná, Santa Catarina, enfim. Essa região aqui esse produto, essa solução que a gente tem, já está bem maduro. Porque aqui, começou né? aqui, né? Começou aqui, lá na década de 80, 90, começou aqui já esse produto. Então hoje já está muito consolidado aqui no mercado, né? Quando a gente pega a região norte, nordeste, né, algumas áreas ali do sudeste, como Espírito Santo, é algo novo, então a gente está muito forte no Espírito Santo. Algumas regiões ainda está sendo explorado esse produto. Uhum. Mas se tratando da região sul aqui, especificamente do Paraná, Santa Catarina, a gente pensa em chegar com calma, chegar devagar, com relacionamento, respeitando os parceiros locais, respeitando as empresas que já atuam no mercado. Né? A gente entende que tem mercado para todo mundo, né? Então a gente não quer ser ousado, a gente não quer sair ganhando tudo, a gente não quer chegar dizendo que a gente vai conquistar o mundo. Não. A gente quer chegar com calma, com o pé no chão, tomando café na mesa, fechando negócio com o cliente, atendendo a necessidade do cliente, se relacionando com os concorrentes e com os parceiros, que isso é uma cultura minha. Eu gosto de sentar na mesa com quem tem um produto igual ao meu, pra gente tomar café e falar de negócio. Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que é assim que as coisas funcionam. Eu acho que esse mercado onde as pessoas brigam, se degladiam, eu acho que é um mercado que tende a fracassar. E a minha forma de gerir é essa. Eu acho que a gente faz uma boa gestão e cresce uma empresa conversando, dialogando, olhando nos olhos, firmando parceria, olhando nos olhos. Então, sempre quando eu venho aqui, eu almoço com os parceiros, eu almoço com o síndico, eu almoço com o concorrente. Eu acredito que até 2030 a gente vai conseguir crescer muito aqui dessa forma. E do jeito que eu faço aqui no Paraná, em Santa Catarina, a gente tem feito isso em várias praças e tem dado muito certo. Que bom, cara. Bom, eu acho que assim, o Ceres é uma empresa, como eu falei, uma das maiores instituições financeiras a nível Brasil, está super preparado. A gente viu que tem tecnologia, tem acolhimento, tem humanidade, tem respeito ao colaborador, tem o jurídico. A tecnologia, vocês estão constante evolução, né? Já está entrando inteligência artificial também, como você falou. Isso, está entrando, mas esse spoiler eu ainda não vou dar agora. Colocar, né? Mas a gente tá bem antenado aí. Estive em São Paulo em junho e já vi algumas opções. A gente quer implantar, sim, um trabalho de inteligência artificial dentro do nosso modelo de negócio, mas sem tirar aquele relacionamento com o cliente. A humanidade, né? Sem tirar aquela humanidade, sem estar olhando, sem deixar de olhar no olho, sem deixar de ter aquela empatia e de estar se colocando no lugar do outro, entendendo que o outro ele é diferente de você. Top. Porque eu acho que isso também é o que vai fazer acontecer. Então, não é só colocar a inteligência artificial e deixa que a máquina faz tudo. Não. De forma alguma. A gente se preocupa com o nosso time de colaboradores, a gente se preocupa com todos os condôminos, a gente se preocupa com todos os clientes. Então a gente entende que juntando tudo isso e eu agregando tecnologia e inteligência artificial, aí é a receita ideal do sucesso. Cara, nesse mundo que é tão difícil, a gente sabe que é muito difícil gerir um condomínio, né? A gente sabe a dificuldade que o síndico enfrenta. O fardo do síndico, né? Total. Hoje, para se fazer uma gestão com excelência, existe uma série de fatores. Eu oriento muito, Igor, o síndico, os clientes nossos, quando eu tenho uma oportunidade, duas coisas que eu sempre oriento para o síndico nunca deixar de ter. Né? Seja um síndico profissional, né? Que é uma profissão que vem crescendo muito. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com condomínio, eu me lembro que eu atendia muito síndico, que era aquele senhor aposentado, que era o único que tinha tempo. Que era o que se... Era o que tinha tempo, né? Se aposentou. Hoje em dia não, a gente vê advogados, contadores, a gente vê engenheiros, o pessoal da área de publicidade, marketing, a gente vê empresas de síndico profissional crescendo muito e o mercado se profissionalizou. Então, assim,
Eu sempre digo que ele não abra mão de duas coisas, de ter uma boa administradora e de ter um bom jurídico. Né? Eu sempre falo também que ele, com esses dois braços bons aqui, ele consegue explorar uma série de ferramentas onde vai auxiliar ele na gestão. Eu sempre falo para ele que ele precisa levar muita transparência, ele precisa colocar o uso do bom senso em prática no condomínio, que é o que falta muito hoje, não só no segmento de condomínio, mas no dia a dia. Né? Mas falando de condomínio em si, o uso do bom senso ele é fundamental. Então, o síndico, ele tem muita transparência nas contas, ele chamar o conselho para perto, ele prestar muita conta em assembleia, faça assembleia, não queira tomar decisão só, não chame a responsabilidade somente para você. Seja democrático, né? Seja democrático, entenda as diferenças, respeite, saiba que dentro do condomínio existem pessoas com criações diferentes, que ao longo da vida passaram por dificuldades diferentes, que tiveram momentos diferentes e às vezes a forma... Tem pessoas que acham que empatia é eu me colocar no lugar do outro e eu tenho uma visão diferente, Igor. Eu entendo que empatia é eu entender que o Igor é diferente de mim e que a forma dele tratar o problema dele é diferente da forma de como eu vou tratar. Então, quando o síndico ele procura ter empatia e ele entende que o condômino do 201A que está em atrito com o condômino do 402B, ambos têm realidade de vidas diferentes e ambos recebem uma notícia, muitas vezes, dada de forma diferente. Então, cada pessoa tem a sua forma de tratar. Eu entendo que, quando você faz essa análise, e eu entendo que isso é empatia, eu entender que o mesmo problema duas pessoas recebem de forma diferente, e não necessariamente eu me colocar no lugar do outro, porque eu não vou conseguir me colocar no teu lugar nunca. Sem sentir a dor. Eu não vou saber qual é a dor que você está sentindo. Então a empatia é eu saber que se o Igor recebeu aquilo de forma diferente... Opa, deixa eu tratar da forma... Eu vou entender que o meu trato com ele vai ser diferente do trato que eu vou ter aqui com o Luciano, porque já recebe muitas vezes uma notícia boa, uma notícia ruim de uma forma diferente. Então isso para mim é empatia e o síndico precisa ter. Cara, assim, ó, primeiro, parabenizar pela grandeza do Ceros. Eu acho que são inúmeros fatores que fazem ele cada vez maior. Então, parabéns pela condução que você está tendo à frente do Ceros, aí, um CEO que realmente está dando um show. Né? Eu queria muito te agradecer pela tua vinda aqui. Acho que foi top demais. Quem ganha no final é o público. E eu acho, e até ontem eu estava falando aqui no nosso podcast, que é importante para os condomínios ter bons parceiros, né? Seja da administradora, como você falou, seja de uma garantidora, seja de uma empresa de comunicação que vai estar no elevador. Seja da empresa de mão de obra. Seja da empresa de mão de segurança. Obra. Perfeito. Eu acho que um recado final é que você, síndico, procure bons parceiros. O Ceros, por exemplo, ele está aqui em Curitiba, chegou com tudo, respeitando o mercado local, mas está dizendo para vocês, nós temos todo o preparo que vocês precisam para te atender. E, cara, dá um recado final aí para o síndico que quer conhecer melhor o Ceros, enfim, deixa aí um legado em palavras para esse síndico, para esse mercado condominial de Curitiba. Pô, bacana, agradeço o convite, né, pra gente bater esse papo. Eu acho que um papo curto, mas eu acho que deu para explanar um pouco quais os propósitos aí do Ceros. E se fosse deixar uma mensagem hoje pro síndico, né, é que sempre que for contratar um parceiro, um prestador de serviço, um fornecedor para o condomínio, procure saber quem você está contratando, né, procure analisar bem. Não se apegue muitas vezes à questão do preço, que hoje é uma realidade. O síndico muitas vezes se pega muito no preço. Então, eu acho que você tem que escolher os melhores e dali você partir para o preço. E, acima de tudo, tenha o uso do bom senso dentro do condomínio. Então, procure administrar o seu condomínio sempre com o uso do bom senso. Chame o conselho, crie grupos específico para cada assunto. Vai fazer uma obra, cria um grupo... Uma comissão de obras. Uma comissão de obras. Traz aquilo. Tem um negócio bacana, Igor, que um síndico lá no Ceará fez, condomínio muito grande, tinha muito menino, muito adolescente de 12, 16 anos. Então o síndico observou ali, síndico profissional, e ele viu que era o adolescente mais influente, ele batizou o menino de síndico mirim, vai ser o síndico mirim do condomínio. Então ele chamou aqui, falou assim, olha, conto contigo para tu me ajudar aí a gente conseguir segurar os ânimos, porque no período de férias o negócio era... Toca o terror. Então ele criou o papel do síndico mirim e isso daí foi muito bacana lá, porque deu muito certo, porque ele dividiu a responsabilidade. Então divida também a responsabilidade, seja transparente, né? Conselho, confira, acompanhe de perto, auxilie o síndico.
Não deixe simplesmente o condomínio largado na mão do síndico. Morador, entenda e Contribua, né? se for para participar de algo, que seja para contribuir, né? Então, assim, entenda que ali é o seu patrimônio que está nas mãos de uma administração e tem dados e estudos que falam que uma administração muito mal conduzida ao longo do tempo vai desvalorizar o teu patrimônio em até 30%. Já um condomínio muito bem gerido, ele vai valorizar o teu patrimônio em 30%. Top. Então, a mensagem que eu deixaria seria essa: o uso do bom senso, a transparência, uma gestão compartilhada, né? Todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai ganhando. Bom, é isso. Esse foi mais um Papo de Portaria hoje com esse grande cara Luciano e com o Ceros Bank, trazendo todas essas informações que engrandecem o nosso mercado. Muito obrigado, continue acompanhando a gente. Sigam as redes sociais do Ceros Bank. @ Ceros Bank. Siga também o nosso Luciano Magalhães aí. @ Luciano Macedo. Exato. Magalhães. Mas tem Magalhães Macedo. Magalhães Macedo. Na rede social tá @ Luciano Macedo. É isso. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto e um grande abraço para todo mundo. Abraço.